Tá, mas porque no fim das contas tudo isso é o quê? Mara. Mara. É topzera. Top, é zica do bagulho. Nossa, a zica do bagulho é muito. Tu acha? Eu já fiz outros vídeos aqui no canal explicando os ciclos da Bolsa de Valores. Não só ciclos econômicos, mas também ciclos mais específicos, como a questão das commodities, como ele afeta diretamente a nossa Bolsa de Valores. Só que hoje nós vamos falar de algo um pouquinho diferente, que é a questão dos eventos que ocorrem na nossa Bolsa. Sim, tem diferenças. Quando nós falamos em ciclos, a gente tem que pensar que nós estamos falando em anos, provavelmente. Ciclos de alta, ciclos de baixa, que podem demorar 5, 6, 7 anos, por exemplo. Quando a gente vai falar de eventos que acontecem e principalmente eventos não previsíveis na Bolsa de Valores, muitas vezes é questão de um dia, uma semana, ou enfim, coisas que acontecem que afetam a nossa bolsa no curtíssimo prazo, como foi, infelizmente, a questão de Vale há uns meses atrás. O que vai acontecer nesse vídeo hoje, então, é que nós vamos relembrar alguns eventos que já aconteceram na nossa Bolsa de Valores e também dar uma pincelada de como nós devemos nos comportar mediante ao inesperado, porque muitas pessoas às vezes acabam se desesperando, fazendo coisa errada e aí perdem dinheiro desnecessariamente. Então a gente precisa também abordar esse lado comportamental mediante essas situações que muitas vezes a gente não está esperando. Portanto, se você não quer ser essa pessoa que perde dinheiro e que se desespera sem precisar mediante algumas situações na nossa Bolsa de Valores, me ajude a te ajudar, se inscreva nesse canal, acione as notificações que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo e me ajude a te ajudar ainda mais, porque eu sempre deixo o link da Clear aqui embaixo para você negociar as suas ações e todos os demais ativos da Bolsa de Valores com corretagem zero. Mas ok, nós já falamos aí de uma diferença entre ciclos da Bolsa e alguns eventos inesperados da nossa Bolsa, só que aqui eu preciso fazer um adendo. Provavelmente você já ouviu falar que a Bolsa precifica os fatos antes. E sim, isso é uma verdade, só que os fatos que as pessoas dizem muitas vezes é realmente essa questão de ciclos econômicos ou então o ciclo das commodities, que muitas vezes a gente consegue ver um movimento antes lá nas commodities e depois isso respalda na nossa Bolsa de Valores. A questão é que a Bolsa não tem como precificar tudo, principalmente quando acontecem acidentes, apesar de que eu acho que acidentes não existem, realmente são eventos inesperados, que nem a questão da Vale que aconteceu no dia 25 de janeiro desse ano. Estourou a barragem em Brumadinho e óbvio que isso é muito triste, foi uma baita de uma tragédia, enfim, mas as ações dela, como a gente pode estar dando uma olhadinha nesse gráfico aqui, caíram mais de 20% em um único dia. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, porque por mais que a gente concorde que isso não foi um acidente e isso poderia sim, talvez ter sido evitado, as pessoas não tinham como saber que isso iria acontecer. Isso não estava lá no site de RI, isso não estava num relatório deles. Na verdade, na cabeça do investidor estava tudo indo muito bem, só que não foi o que aconteceu. Então, como todo mundo foi pego de surpresa na segunda-feira, logo quando abriu a Bolsa de Valores, depois de toda essa tragédia, as ações caíram mais de 20%. E muito disso por quê? Porque as pessoas se desesperaram e saíram vendendo a rodo as suas ações e também por conta que uma das agências de risco acabou rebaixando a nota de Vale. Então, só para vocês entenderem, muitos fundos de investimentos que investem em ações, muitas vezes eles têm algumas métricas que eles só podem investir em ações que têm uma boa nota dessas agências de risco. E a partir do momento que às vezes eles rebaixam a nota de Vale, alguns fundos também têm que sair vendendo essas ações porque não podem mais investir nelas. Mas a questão do que aconteceu realmente em Vale foi a tal do efeito manada, que todo mundo pensou, acabou para Vale, aconteceu pela segunda vez a mesma merda que aconteceu aí alguns anos atrás e não tem mais jeito. Tipo, e agora? A questão é o seguinte, a gente não precisa se desesperar nessa situação. Se você é uma pessoa que tinha Vale na carteira, muitas vezes não fazer nada pode ser uma sábia escolha. Porque se nós olharmos, por exemplo, quando aconteceu lá em Mariana, as ações da Vale caíram bastante também, inclusive por um período até mais longo do que está acontecendo agora. E aí, depois de um tempo, ela se recuperou. Porque, óbvio, ela prometeu, queria rever essa questão da segurança, quer queira ou não, ela tem aí dados financeiros que são satisfatórios, as pessoas até gostam dos dados dela, dos fundamentos,
Então, naturalmente, ela acabou voltando para os preços que estava sendo negociada antes e, na verdade, subiu muito mais. E é claro que a gente não tem como prever o futuro e saber se isso vai acontecer de novo com ela, mas se ela realmente prometer novamente e cumprir que ela vai melhorar esse quesito da segurança e continuar entregando o lucro que ela entrega, os dados financeiros que ela entrega pra gente, pode ser sim que ela volte a se recuperar. Então, muitas pessoas que acabaram querendo vender desesperadas para cessar o prejuízo ali, muitas vezes daqui a alguns meses ou daqui a uns anos, quem sabe, óbvio, a gente não tem como prever o futuro, eu já falei, eles podem estar vendo essa ação aí subir muito mais e aí eles acabaram assumindo um prejuízo desnecessário. Já muitas pessoas que não tinham Vale na carteira entupiram o direct meu lá do Instagram pedindo se Bea tá na hora de comprar a Vale, e agora, o que eu faço? Pois bem, não vejo problema em talvez você querer colocar a empresa na sua carteira desde que você entenda os riscos que você está correndo. E o que mais aconteceu foi que pessoas totalmente inexperientes, que nunca tinham visto um movimento assim acontecer na Bolsa de Valores, saíram comprando Vale a rodo também, assim como as outras venderam, e no fim das contas ela não parou de cair só no primeiro dia. Depois ela até deu uma recuperada, mas ela caiu mais depois. E aí essas pessoas acabaram assumindo mais prejuízo desnecessariamente. Por isso que quando você for tentar especular em eventos assim, você precisa ter plena ciência dos riscos que você está correndo e saber exatamente a hora que você vai sair, tanto se der certo como se der errado. Agora, se você acha que essa questão de Vale foi feia, eu não me lembro de ter um dia tão catastrófico aí, pelo menos nos últimos anos, como o dia do Joesley Day. Não sei se vocês lembram que lá um dos donos da JBS foi lá, deu com a língua nos dentes e tudo mais, e no dia seguinte a nossa Bolsa de Valores ela caiu mais de 10%, chegando a ter suas negociações paralisadas. E por que isso acontece? Existe um mecanismo de proteção na nossa Bolsa de Valores que é chamado de Circuit Break, que o que acontece? Quando a Bolsa de Valores se desvaloriza muito rápido ou muito em um único dia, ela paralisa as negociações para ver se os investidores acalmam um pouco os ânimos, depois de um tempo ela retoma. Se mesmo assim continuarem batendo na Bolsa de Valores, ela pode paralisar as negociações de novo, inclusive voltar só no dia seguinte. E no dia do Joesley Day, ela teve sim uma paralisação, porque estava todo mundo desesperado, saindo vendendo todas as posições que tinham em carteira, com medo que fosse o fim do Brasil. Pelo menos era o que parecia naquele dia. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, a gente pode olhar que a gente tem JBS aqui. E olha a queda que ela teve em um único dia. Foi algo totalmente insano. E aqui eu só tô pegando o JBS, mas se a gente fosse olhar o gráfico do Ibovespa, se a gente fosse olhar o gráfico de várias outras ações, teve um mau humor geral no mercado que acabou levando tudo para baixo. E enquanto muitas pessoas seguiam a manada, se desesperando, vendendo tudo, achando que ia ser o último dia na face da Terra, muitas pessoas mais experientes aproveitaram esse dia para realmente comprar ações de boas empresas com um preço bem descontado. E é por isso que eu defendo que Bolsa de Valores não pode estar conectado com o nosso emocional. A partir do momento que a gente coloca sentimento na parada toda, a chance da gente fazer merda, vamos dizer assim, é muito maior. Quem foi com a cabeça pensando na lógica da Bolsa de Valores, pensando que às vezes esses eventos de curto prazo não vão durar para sempre e logo mais a Bolsa ela retoma o seu curso natural, eles realmente foram às compras, não se desesperaram e não saíram vendendo tudo. E para você não repetir o erro às vezes dessas pessoas, é por isso que eu tô trazendo esses eventos para vocês realmente entenderem o que aconteceu. A questão da JBS, ela caiu mais de 30% em um dia. E se vocês olharem nesse mesmo gráfico, logo depois ela foi retomando vagarosamente o seu ciclo de alta. Então você fica pensando quem foram as pessoas que venderam no fundo, nessa mínima que ela fez, o quão frustradas essas pessoas não estão.
É óbvio que muitas vezes algumas coisas acontecem com as empresas que dizem assim, poxa, eu não quero mais investir numa empresa assim. Eu acho que essa empresa, sei lá, tem gente corrupta dentro, ou sei lá, no caso de Vale, parece que às vezes é algo imoral de se investir, mas enfim, isso é a critério de cada investidor, eu nem vou julgar isso quando a gente pensa em investir nessas empresas. Só que às vezes as pessoas realmente olham a questão de preço, olham aquele dinheiro diminuindo na conta, entram em desespero, vendem tudo, assumem prejuízo e às vezes questão de semanas ou meses depois a ação volta para o patamar que estava sendo negociado antes. E aí um último caso para a gente finalizar, e aí só para também não trazer só tragédia para você, só dias que todo mundo ficou descabelado na Bolsa de Valores, também a gente teve um evento quando Suzano, por exemplo, anunciou a compra ou a fusão de Fibria. Quando a gente olha esse gráfico de Suzano, a gente pode ver o quanto ela subiu num curto espaço de tempo e a bolsa no geral, ela foi levada por esse bom humor quando aconteceu isso. Então, às vezes, quando tem algum evento muito grande, vamos dizer assim, com uma ação, com uma empresa em específico, muitas vezes isso acaba propagando para o resto do mercado e todo mundo acaba ficando de bom humor, muitas vezes para outras empresas aí que não tem nada a ver. A questão de Suzano, então, quando anunciou essa fusão, ela subiu bastante. E aí, muitas pessoas também me procuraram no Instagram pedindo se era a hora de comprar. Pois bem, se você pensa na empresa para longo prazo, se você é aquela pessoa que talvez vai comprar todo mês e está pensando para talvez daqui 10, 15 anos, eu não vejo problema em comprar. Só que a maioria das pessoas que vieram me perguntar é porque elas simplesmente queriam surfar esse curto período de alta. Então teve gente que pagou aí 48, 49 reais e ela até chegou aí perto dos 50, só que logo em seguida ela voltou para casa dos 30. E aí essas mesmas pessoas que entraram sem calcular o risco, simplesmente querendo surfar essa onda de alta sem sequer ter estudado a empresa, acabaram assumindo prejuízos que não precisavam. E aí, pensando em tudo isso, se tem uma dica que você não pode esquecer nunca quando acontecer esse tipo de coisa na nossa bolsa de valores, fuja do óbvio. Quando você fugir do óbvio, provavelmente você vai estar se afastando da manada e não vai estar indo atrás de todo mundo, da opinião da maioria e provavelmente vai estar até fazendo a coisa certa. Como a gente olhou o caso de Vale, o mais óbvio seria vender as ações porque a empresa cagou no peidar. Só que quem realmente se afastou do óbvio ou não fez nada, né, porque achou que, ok, fazer nada também pode ser uma boa opção, ou esperou as ações caírem o suficiente para depois entrarem comprando, mas claro que com risco calculado. Então fugir do óbvio é a dica mais importante que você pode levar para sua vida quando você olhar esses eventos inesperados na bolsa de valores. E a segunda dica que eu já posso emendar inclusive com essa é que quando você foge do óbvio, você tem que sempre enxergar os dois lados da moeda. Quando acontece um dia como o dia do Joesley Day, que a bolsa no geral ela entra em queda, vários papéis entram em queda, você pode simplesmente se desesperar e olhar, putz, acabou o mundo, ou você pode olhar o outro lado da moeda e ver, olha quanta ação boa que tá na promoção e eu vou poder comprar hoje. E a última e terceira dica é que você pode sim se aproveitar desses eventos tanto para curto como para longo prazo. Só que se você realmente for olhar para o curto prazo, tentar ganhar nessa especulação, você precisa ter plena consciência do que você está fazendo e não simplesmente fazendo por fazer, seguindo a manada, porque aí você já está negligenciando a primeira dica que eu dei para vocês. E assim, se vocês sempre tiverem essas 3 dicas em mente, eu tenho certeza que vocês não vão mais cometer nenhum papelão na bolsa de valores, não vão mais deixar dinheiro na mesa desnecessariamente e, na verdade, vão conseguir até fazer mais dinheiro se aproveitando de algumas situações, mas claro que com inteligência. E aí eu quero saber de vocês, tem algum evento que vocês se lembram que tenha acontecido, talvez até mais no passado, eu lembro do crash de 2008 e tudo mais, mas tem algum evento que vocês já passaram na bolsa de valores e teve alguma ação que vocês conseguiram talvez pegar em promoção por conta desses eventos? Eu quero saber aqui nos comentários, porque eu gosto de saber um pouquinho da história de vocês e saber da experiência de outras pessoas na bolsa de valores, porque no fim das contas a gente sempre consegue se ajudar compartilhando as nossas experiências. E claro, antes de acabar esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deixou o seu like, coloca o dedo aí no mouse e clica no like, que isso é muito importante pra mim. E óbvio que eu vejo vocês numa próxima.